A palavra de Deus diz assim, no Salmo de número 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, e em nome de Jesus Cristo nós queremos te pedir, Pai, ser conosco nessa noite, Pai, ser com meu irmão que aqui está, Pai, que em nome de Jesus o Senhor ministre sobre cada coração, ministre sobre a vida da Laís, do Jurandir, da Maria Aparecida, da Marli, da família Rodrigues, Miranda, Pimentel, Alexandre, pessoas que precisam de cura, libertação, salvação. Pai querido, vai nesses lugares, Pai, levando aquilo que só o Senhor pode fazer. Visita cada coração aqui, Pai, que está colocando diante de Ti alguém como sendo alvo de oração, e em nome de Jesus, Pai, ser com cada um aqui nessa noite, Pai. Nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra, e Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse ambiente e esse lugar a Ti, Pai. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Antes de começar a meditar acerca da palavra de Deus, eu vou deixar aqui um conselho do mestre. Diga amém aí no seu lugar, porque como nós estamos aqui falando semana após semana, querido, esse Salmo de número 23, composto por Davi para a minha vida e para a sua vida, ele vai falando acerca de uma situação que Davi vivia na vida dele e que ele deixou transparecer e permear as páginas através de um poema. Compreenda que Davi, ele começa falando comigo, contigo, acerca da ovelha. E a ovelha, eu não sei se você sabe, é um animal cheio de peculiaridades. É um animal que, por exemplo, ele tem muito apego e apreço pelo pastor, pelo seu dono. A ovelha é um animal que ela não tem uma musculatura muito forte, tal qual de repente aí você vê tantos animais como o guepardo na nossa natureza, a onça. A ovelha, ela é um animal que ela, por exemplo, ela não tem nada para se defender, ela não tem um chifre, ela não tem nada que sirva como arma de defesa, como um espinho, tal qual o porco-espinho tão fofinho que a gente vê por aí. A ovelha, por exemplo, ela tem uma pelugem que é a lã, que serve para muitas coisas na minha e na sua vida. E a ovelha também, ela tem algo de especial. Ela não enxerga bem. A ovelha é um animal que ela, quando você dá uma distância muito grande dela, ela já começa a não enxergar direito. Ela fica ali à mercê única e exclusivamente de algo que a guia. E por conta dessas debilidades que a ovelha tem, é que ela se apega tanto ao pastor, porque ela é dependente daquele homem, que serve para quê? Para guiar aquele animal, para levá-lo para os lugares certos e para fazer com que a ovelha tenha dias de regozijo e refrigério. Porque se você largar uma ovelha sozinha por aí, ela acaba por ser devorada pelos seus predadores. E por isso que o pastor então se faz uma figura tão necessária para que a ovelha venha sobreviver e tenha os dias prolongados nessa terra. A figura do pastor, por sua vez, é como eu, é como você, é um ser humano como outro qualquer, dotado de cheiro, dotado de atributos. E a ovelha, de quando em vez, ela se guia e ela sabe, como diz a palavra de Deus, qual é o cheiro do seu pastor. E por conta disso, o reconhece. Não obstante a isso, a ovelha também ela tem uma característica. Já que ela não enxerga muito bem, ela teve a sua audição apurada por conta disso. E não à toa, se você pudesse reparar, você vê que o pastor normalmente ele tem um instrumento que ele anda na sua mão junto com as suas ovelhas pelo deserto. Eu não sei se você sabe o nome desse instrumento. Vê se esse irmão do seu lado sabe o nome. Pede cola para ele aí. O pastor, você já colou aí, você já sabe que ele anda pelo deserto usando o seu cajado. E não à toa, ele diz aqui o salmista, que o cajado desse pastor serve de consolação para ele, que é a ovelha. Entenda que o pastor, conforme ele vai andando com aquele cajado, que tem múltiplas funções, o pastor, por exemplo, você já deve ter visto por aí, ou então você já deve ter feito uma trilha, e você pode notar que aquele cajado com o qual você anda, você acaba usando aquilo como um apoio, para você ir andando para cima e para baixo. Você vai andando com aquele cajado, e você vai
andando, e andando, e andando, e fazendo o seu caminho como há de ser feito. Você notou e percebeu, não sei se deu para você ouvir daí, que conforme você anda com esse cajado, você vai fazendo um certo sinal sonoro, que para você de repente é imperceptível, mas a cada passo que você dá, você, isso para mim, para você, de repente passa batido. Você não tem nem noção do som que isso faz. Mas lembra que eu falei para você que a ovelha, ela não enxergava direito, mas ela ouvia muito bem. Conforme o pastor ele vai andando, ele vai fazendo aquele som com o cajado dele, batendo na terra, e aí então a ovelha ela vai se guiando, falando assim: o meu pastor está andando, então eu vou andar também atrás dele. O meu pastor está indo, então eu também vou andar atrás dele. O meu pastor está se locomovendo, então eu vou me locomover junto com ele. Porque afinal de contas, eu não enxergo muito bem, mas eu ouço que é uma maravilha. Eu não sei se você tem conhecimento, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entenda bem que conforme o pastor vai andando, é como se ele estivesse pregando para aquelas ovelhas, falando assim: olha, você não está enxergando muito bem, mas você está ouvindo o que eu estou falando, e eu estou falando para caminhar, eu estou falando para marchar, eu estou falando para você andar. De repente você não entendeu muito bem o que eu disse, então eu vou te dar de maneira mais mastigada, e você já pode ir erguendo as suas mãos aos céus aí, dando glória a Deus, porque o seu pastor soberano está falando para você marchar, e você dá um glória aí no seu lugar. O seu pastor está falando para você andar, e você há de andar junto com ele, porque, queridos, o sinal foi dado, ele tem caminhado, ele tem dado o sinal sonoro para você continuar caminhando. De repente você diz: eu não estou enxergando nada, eu não estou entendendo nada, mas se meu pastor está andando e deu um sinal para eu caminhar, então eu vou caminhar atrás dele, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Conforme ele for caminhando, eu vou atrás dele. Então aproveita que você está com as suas mãos erguidas, bata na palma do seu irmão e fale: meu irmão, caminha e não fique parado. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque a ordem é caminhar, querido. O pastor, conforme ele vai andando com aquele cajado dele, dando aquele sinal para as ovelhas, ele vai dizendo: caminha, caminha, caminha. Vem andando junto comigo, porque eu vou te guiar pelo lugar certo. Eu vou fazer com que você chegue aos pastos verdejantes. Mas olha, caminha. Vem andando porque o sinal está sendo dado. Mas eu não estou enxergando porque eu não consigo enxergar direito as circunstâncias. Mas, queridos, entenda bem que fé é você andar mesmo sem entender direito o caminho pelo qual o pastor está apontando. Se a ovelha fosse esperar ver para onde ela teria que ir, ela não ia caminhar. Até porque você já deve ter visto, certos rebanhos são tão grandes, que quem está lá na frente está vendo para onde vai. Mas quem está lá atrás só está seguindo o passo, confiando que o pastor está guiando aquela manada, aquele grupo, para um lugar que seja aprazível para aquele povo. Queridos, entenda bem que o pastor, o Deus a quem você serve, ele vai te guiar e vai te levar a lugares que são propícios para que nós possamos refrigerar a nossa alma. Mas entenda que o salmista, no início aqui, ele fala algo muito peculiar. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Andar pelo vale já não é muito bom. Diga misericórdia. Andar pelo vale, só uma falou, da sombra da morte. O resto nem teve coragem de falar. O resto ficou meio assim, que falou: não vou falar disso não, porque vai, já me dá um arrepio. Queridos, andar pelo vale já é ruim. Vamos comparar nos dias de hoje, o vale seria como você entrar numa rua escura e deserta. Já viu aqui a Travessa Carlos Sá, que a gente tem aqui do lado? Olha que rua esquisita. Eu morei lá há muitos anos. É uma rua tranquila, uma rua calma, para quem conhece. Para quem não conhece, quem olha, parece que está muito estranho. Imagine se o nome da rua, ao invés de ser Travessa Carlos Sá, fosse Rua dos Sete Pele. Você fala: não vou passar por essa rua não. Vá me desculpar, mas eu não vou entrar nessa rua não, porque, com todo respeito, eu tenho temor a Deus e a outras coisas, eu não vou entrar não, porque a Bíblia diz para não tentar o Senhor nosso Deus, e assim por diante.
E andar pelo vale da sombra da morte é algo que eu creio, não sei você, que seja ruim, que não seja bom. Mas o salmista diz que é possível que a gente passe por esse vale. O salmista diz que é possível que a gente esteja nesse vale. Ele fala assim: ainda que eu ande, se por um acaso eu passar por lá, se eu passar, de repente, mudando o vocabulário, por uma prova, se eu passar de repente por uma notícia que seja desagradável, se eu passar por uma situação que eu creio que não vai ser algo positivo para mim, veja bem, que eu creio que não vai ser, não quer dizer que não seja, mas aos nossos olhos parece ser uma coisa estranha. Entenda bem que mesmo mediante essa situação estranha, o salmista não teme mal algum, porque Deus está com ele. E assim como Deus estava com ele naquele vale, Deus também está contigo nessa situação que de repente se apresentou para você e que parece o vale da sombra da morte e que tem lhe causado um certo temor na sua alma. Mas entenda que o salmista estava no vale, mas ele estava caminhando. Ele não diz, ainda que eu me deite no vale da sombra da morte. Ele não diz, ainda que eu morra no vale da sombra da morte. Ele não diz, quando eu entrar no vale eu vou ficar por lá e que Deus me acuda. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí o cajado lá também está batendo, falando, caminha. O vale é da sombra da morte, mas continua caminhando. O vale é da sombra da morte, mas você não pertence a esse lugar. O vale é da sombra da morte, mas eu não temo mal algum, porque a morte foi tragada na presença do Deus a quem nós servimos. E nós perguntamos no dia de hoje, ó morte, aonde está a sua vitória? Porque, querido, todo o poder está na mão do nosso Deus. E você dá um aleluia aí no seu lugar pelo Deus a quem você serve. E a morte hoje em dia não tem poder nenhum sobre a sua vida. E ainda que você ande pelo vale, mas você vai passar por esse vale, você vai caminhar nesse vale. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido, porque ainda que você ande, então aproveite mais uma vez, sacode esse irmão e fala, meu irmão, caminha, não pare, ainda que esteja no vale da sombra da morte, ainda que não enxergue nada, continua caminhando, porque Deus é contigo. Deus é com esse irmão que está aí do seu lado. E queridos, o vale da sombra da morte é para você caminhar e o mais importante, passar por ele. Amém. Porque o vale, ele passa. O vale, ele fica para trás. O vale, ele deixa marcas, mas ele também deixa ensinamentos na minha e na sua vida. O vale é uma luta que você passa e que você leva como experiência para a sua vida. Porque compreenda que esse vale, alguns defendem que esse vale da sombra da morte, ele existe mesmo. Eles dizem que é uma região lá, entre a Jordânia e sei lá onde, que é um vale, verdadeiramente. Um caminho estreito. E não sei se você faz alguma analogia, porque a porta é estreita e o caminho também. Esse vale, quando as pessoas passam por esse vale, intitulado do Vale da Sombra da Morte, você já deve ter visto em desenho animado, você já deve ter visto em filmes, ou de repente até você já esteve lá, na Terra Santa. Ninguém teve Israel aqui, né? Diga misericórdia, eu tenho que operar nessa igreja. Porque... Tu não foi lá nunca não, Beck? Pô, você é chique pra caramba, achei que você já tinha ido lá. Mas esse ano, quem sabe, né? Quando o netinho crescer, ao invés de ir pra Disney, vai pra Israel. Vê lá. Só Deus sabe, né? Esse vale da sombra, esse vale, como ele é sustentado dentro da ideia, você tem o vale, normalmente para você subir uma cadeia para chegar até o alto de uma montanha, você tem um caminho que ele circunda a montanha para chegar até lá em cima. E geralmente esse caminho ele não é dotado de uma grande possibilidade geográfica, pelo contrário, ele é bem estreito, porque o caminho para chegar na bênção, no alto da montanha, ele é estreito. O caminho para chegar até a promessa, ele é estreito. O caminho para você tomar posse das promessas de Deus, ele é estreito. E o caminho estreito não é para qualquer um. É só para quem crê e só para quem está acompanhado do bom
pastor. Amém. Só para aquele que está acompanhado de Jesus Cristo. Aleluia. E está sendo guiado por Glória Deus. a Deus. Porque quando você chega no vale e você começa a traçar esse caminho, você vai andando, aí você está naquele caminho estreito. Do lado de cá, você tem a pedra. Do lado de cá, é estreito. do lado de cá você tem um precipício, do lado de cá você tem a pedra. Se você cair no precipício, vira estampa de camisa. Sombra da morte. Vira lenda. Caiu, morreu. Não tem jeito. E do outro lado, é pedra, não tem muito o que fazer. Aí então, a ovelha, eu e você, que nós queremos chegar às promessas que Deus tem para a nossa vida, de chegar no alto do monte, colher aquela visão deslumbrante, ter tomar posse daquela terra que Deus prometeu para mim e para você, Amém. tem que passar por esse caminho que é... Aleluia. Mas, quando você já está no vale da sombra da morte, você fala o negócio, pô, misericórdia da minha alma, Senhor. E agora eu tenho que ir por um caminho que é estreito. E aí você começa a caminhar. Eu sou um pouco medroso. Não sei você. Você tem cara de valente, mas eu sou um pouco medroso. Eu vou andando. Eu fico pensando, se eu tropeçar, eu vou morrer. Mas eu quero a promessa. Cara, será que o meu pastor não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus não está vendo que esse caminho está estreito? Será que Deus não está vendo que se eu demole aqui, se eu tropeçar, se eu escorregar, eu vou morrer e não vou chegar em lugar nenhum? Mas lembra que ele falou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Mas tem certos momentos que você há de convir comigo, não sei você, deixa que eu falo de mim. Porque falar de mim não é fofoca. Com um caminho estreito, e eu vendo que o negócio está ficando estreito mesmo, o negócio está ficando ruim, eu começo a falar para o Senhor, o Senhor não está vendo pelo que eu estou passando? O Senhor não está vendo a minha situação? Eu já sou ovelha, eu não tenho musculatura, eu não enxergo, eu só... Será que Deus não está vendo o problema pelo qual eu estou passando? E a gente começa a questionar, a gente não, eu, porque você é santo, mas eu começo a questionar o Deus a quem eu sirvo, falando, Deus, será que o Senhor não está vendo que esse vale está estreito? Mas a palavra me garante que Ele está comigo. Amém. Ainda que eu não enxergue o Deus a quem eu sirvo, ainda que eu não enxergue o meu bom pastor, Ele está me acompanhando por esse vale. E entenda bem que a ovelha, conforme ela ia caminhando, ela naquele momento, ela de repente ela não conseguia sentir o cheiro do pastor pelo vale, porque o pastor no momento de subir por esse caminho estreito, ele não ia à frente da ovelha, ele ia por trás da ovelha, então o cheiro já ficava um pouquinho mais difícil de sentir. A vibração do cajado ficava um pouquinho mais complicado. Aí você vai vendo isso tudo se desenhando e vai falar, essa ovelha não vai dar certo, vai cair no precipício. De vez em quando a gente passa por certas situações que a gente fala assim, Deus, esse negócio não vai dar certo. Mas, conforme a ovelha andando por aquele caminho estreito, a ovelha, como eu disse no início, e falando assim num português mais rasgado, ela é um animal meio tapadinho. Que nem eu, infelizmente. Se der mole, eu caio. E se eu cair, já era. Arrasta para cima. Como é que fica esse negócio, Deus? Vou morrer sem conquistar a promessa? Vou morrer sem alcançar o alto do monte que o Senhor tem para mim? Mas conforme a ovelha ia andando, e ela começava a dar aquele mole de ir para um lado e para o outro, e o pastor via que o negócio ia desandar e que ela ia cair no precipício, lembra daquele cajado? Ele estica o cajado e bota aqui na ovelha para a ovelha voltar para o caminho dela aqui, ó. É por aqui que você tem que andar. Amém. Quando o pastor botava aquele negócio na costela, você já viu aquele encantador de cães? Que ele dá um negócio aqui na costela do cachorro, o cachorro fica manso. Quando ele pegava aquele cajado e fazia assim na costela da ovelha, a ovelha, opa! Aí andando, opa! Mas entre você ganhar um opa toda hora e morrer, é melhor. E tem umas ovelhas então que eram
piorzinha que o tempo todo ela tinha que andar com aquele cajado aqui, ó, para ficar o tempo todo no caminho. E aí a ovelha falava assim, mas pô, isso aqui está incomodando. Ô seu pastor, todo respeito, mas esse negócio que o senhor botou aqui ó, tá incômodo, não tá me fazendo bem. E aí, você sabe que a ovelha não fala, né? Isso tudo é só pra gente, uma coisa bonita e lúdica. Aí então, a ovelha fala assim, pastor, você tá me incomodando com esse negócio. Isso aqui não tá legal. E o pastor responde assim, olha, tá incomodando? Tá ruim? Tá. Mas é o jeito de você ficar no caminho, porque se eu tirar o cajado, você morre. É o jeito de você se manter no caminho que Deus tem para você. O cajado de Deus incomoda, diz o misericórdia aí no seu lugar, mas é aquilo que tem te mantido vivo, porque senão você cai no precipício, porque senão você cai no caminho. Então, queridos, erga suas mãos aos céus e começa a agradecer por esse incômodo que você está passando, porque esse incômodo é que tem te mantido no caminho. É esse incômodo que faz com que você saiba que o pastor está perto, porque tu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. É esse incômodo que não te deixa morrer, é esse incômodo que te faz caminhar e continua caminhando, é esse incômodo que te mantém de pé, é esse incômodo que tem te mantido e te colocado perto de Deus, porque se Ele tirar o cajado e tirar esse incômodo, você cai e morre. É esse incômodo que te mantém dentro do propósito de Deus e principalmente te mantém vivo. Vê se esse crente está vivo aí do seu lado. Fala, meu irmão, você está vivo? Mas está mesmo. É porque, queridos, o bordão e o cajado me consolam. O bordão e o cajado me mantêm vivo. Porque sem isso, eu caio pelo precipício. Eu caio pelo caminho. Eu fico pelo caminho e não consigo alcançar o alto do monte, as promessas que Deus tem para a minha vida. Existem certas coisas que Deus não dá para mim e não dá para você, porque se Ele der, Ele sabe que a gente, não digo nem morrer, mas a gente, agora eu já estou enxergando, tira esse cajado daqui que agora eu vou andar com as minhas próprias pernas. Aí Deus fala, por isso que você não pode ficar rico. Porque se você ficar rico, você me abandona. Verdade. Deus, com esse trabalho que Ele tem a necessidade, Ele tem a alcunha, Ele tem a possibilidade de mostrar para mim e para você aquilo que a gente precisa transformar nas nossas vidas, a fim não de que a gente largue de ser dependente de Deus, mas que a gente largue essa dependência que a gente tem, que não nos permite sair da situação onde nós estamos inseridos. Você entendeu o que eu disse ou não? Porque, queridos, tem certas situações na nossa vida que elas se arrastam vezes após vezes e aquilo parece uma trama que a gente está embolado naquele negócio e aquilo não flui na nossa vida. A gente fala, meu Deus do céu, parece que minha vida está amarrada. Tem alguma, a gente esquece até que a gente fala, meu Deus, vou tomar um banho de qualquer coisa, porque não é possível. Minha vida não sai desse emaranhado, eu estou rodando e não saio daqui. Está sempre com esse cajado aqui me incomodando. Deus já falou, olha, esse cajado é porque você não enxerga. E quando você começar a enxergar, eu vou poder tirar o cajado. E eu creio, queridos, que quando Ele tirar o cajado, dentro do nosso entendimento, de dependência daquilo que Deus tem para a nossa vida, não por conta daquilo que Ele faz, mas por conta daquilo que Ele é. Porque também não adianta a gente entender, Deus não me dá tal coisa, porque eu faço isso. E a gente para de fazer isso, o Deus dá aquilo e a gente desvia. A morte, ela pode não chegar para mim, para você, de uma maneira física, mas ela pode chegar através de um esfriamento espiritual nas nossas vidas. Por vezes, nós passamos por certas situações, não é o seu caso, de verdade agora falando, de nós vemos certas pessoas que quando elas recebem aquilo que elas ansiavam da parte de Deus, elas abandonam o caminho do Senhor e vão viver a vida dissolutamente, porque elas alcançam aquilo que elas necessitavam da parte de Deus. O cajado, queridos,
É algo que nos mantém no caminho do Senhor. Quando a gente recebe alguma coisa que não faz parte do caminho do Senhor, não é cajado da parte dele. Pode ser uma bengala, por exemplo, porque cajado é diferente de bengala. Cajado é diferente de muleta. Muleta a gente usa quando? Quando a gente está debilitado. Quando a gente está passando por alguma necessidade. Aí a gente usa muleta, aí a gente usa bengala. Mas, queridos, o que Deus tem para mim e para você é cajado. E quando geralmente a gente fala em cajado, criou-se um glossário, uma nomenclatura, que cajado é quando Deus pega a gente, sacode com a gente. Quando Ele dá uma bronca na gente. Mas, queridos, o cajado está escrito aqui, que me consola. Não só me bate, não. Porque Deus não bate em ninguém gratuitamente. Quando a gente fala em bater, a gente leva a coisa para o ramo da agressão. Mas, se você tirar a palavra bater e transformar essa palavra em correção, a coisa já muda de figura. Você, por exemplo, de vez em quando, você que já teve a possibilidade de criar uma criança, tem certo momento que a criança entra numa espiral de birra tão grande que você tem que pegar e sacudir ela assim e falar: volta para a terra! Volta para o teu lugar de criança, porque o adulto aqui sou eu. Você sacode a criança. De vez em quando você dá um tapa naquele popô murcho dele lá, para ele voltar para o promissor. Rapaz, volta para a vida. Acorda aqui. Você bateu na criança? Calma. Você trouxe a tomada de consciência de volta. Você corrigiu a rota. Bater é você dar um soco na cara de alguém e deixar a pessoa com o olho roxo. Isso é bater. Isso é uma agressão. Correção não entra por esse ramo. Porque, afinal de contas, como é que você vai corrigir o caminho de uma ovelha, que isso, pelo menos, a ovelha é pesada. Se você chegar com dá licença, por favor, ela não vai voltar para o caminho dela. Então, você tem que pegar o cajado e Não vou bater, não. Vai! E não é com muito carinho. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar na saúde, sabe que quando alguém chega com o ombro deslocado, com o braço fora do lugar, que você tem que botar de volta, ou se você foi a vítima que passou por esse processo, você sabe que o negócio não é muito dar licença, por favor, não. Você, quando cai de moto e chega lá no pronto-socorro cheio de asfalto na perna, não adianta o médico pedir dar licença, por favor, para tirar aquele asfalto. É esfregando que o negócio sara. É puxando que o ombro volta para o lugar. E de vez em quando é dando um chega para lá que a ovelha volta para o lugar. Mas isso só é feito com o cajado. Não é com a bengala. Porque o crente, quando ele está com a bengala, e quando eu digo bengala aqui, é de uma maneira que, mais uma vez, não é no meio natural. Porque eu, por exemplo, já fiquei de muleta por quebrar pé, operar joelho e assim por diante. Existe a necessidade do ser humano, como ser natural, de usar a muleta de vez em quando, porque eu e você não somos super-homens. Quando eu digo muleta, é algo que você se baseia na sua vida para que aquilo sirva como motivo para você fugir de algo. Como motivo para você não fazer algo. São aquelas pessoas que, por exemplo, dizem: eu não posso arrumar um emprego porque eu... Permita-me esse exemplo, por favor, não é uma crítica a ninguém, até porque já passei também por esse tipo de problema. A pessoa fala: não posso arrumar um emprego porque estou passando por um momento difícil de depressão, assim, assado. Aí você: vamos buscar tratamento? Não. E aí a pessoa entra naquela roda e aquilo acaba sendo uma bengala para que a pessoa não progrida na vida. As pessoas usam aquilo como se fosse um momento de fuga, para que elas não evoluam, não dêem um passo à frente, porque elas têm medo de andar por esse vale. Porque, queridos, de vez em quando, a vida apresenta para mim e para você de uma maneira que ela é um vale. O primeiro dia num trabalho, por exemplo, quando você recém se forma, que você, por exemplo, vai fazer o seu primeiro atendimento a um paciente sozinho. Ou então quando alguém fala assim: olha, está aqui a injeção, vai lá e tira o sangue dele. O primeiro dia, queridos, é um vale. O primeiro dia que você entra ali num fórum, que você tem que defender a sua peça mediante alguém, é um vale.
O primeiro dia que você chega lá, meu Deus do céu, um monte de gente te olhando, você fala, ai, 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 eu vou cair roxo aqui no chão. Mas, querido, a gente supera esse vale. Porque o vale ele se apresenta, mas Deus está contigo. O vale da doença se apresenta, mas Deus é contigo. O vale da depressão se apresenta, mas Deus é contigo. Basta que a gente faça isso que Ele está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos, Deus te trouxe aqui nessa noite. Se você de repente não guardou nada do que eu disse aqui, saia com algo gravado no seu coração. É tempo de caminhar, porque o cajado está batendo no chão e falando, caminha, caminha, num ato de fé. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito, porque o Deus é comigo e Ele me dá a válvula, Ele me dá o escape. Mas o vale está grande, mas Deus está me mandando caminhar. Mas o vale está escuro, mas eu estou ouvindo o cajado batendo e falando, caminha, caminha, anda um pouco mais. Mas eu não guardei nada nessa noite. Deus te trouxe aqui para te falar, o vale é escuro, diga misericórdia, mas caminha e ande debaixo da palavra do teu Deus, porque depois desse vale, Ele vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, porque é assim que o Salmo diz, quando o vale passa, vem a mesa de bênção do Senhor. Quando o vale fica para trás, vem a mesa onde Deus está. Quando o vale fica para trás, porque o vale passa, e você que crê, dá um glória aí no seu lugar, esse vale vai passar, e quando ele passar, vai vir a mesa do Senhor. Então bota a mão no ombro do seu irmão e fala, olha, quando tiver a mesa, eu vou te convidar para estar junto comigo. Então aproveita e dá um glória aí no seu lugar, dá um aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, agarra na mão desse crente aí do seu lado e se coloque de pé nessa noite, para que nós possamos orar na presença desse Deus. Porque, queridos, entenda bem, eu vou repetir mais uma vez, o vale aparece, mas anda. O vale aparece, mas caminha, porque o vale não é o meu, não é o seu lugar. Então, queridos, se você está no vale, começa a caminhar dentro do vale, porque de repente, assim como foi no profeta, com o profeta uma vez, você pode caminhar num vale cheio de ossos secos, e basta uma palavra que Deus te mande fazer, e aqueles ossos que estão ali podem se tornar um grande exército na presença do Deus vivo. Mas é preciso que você levante-se, é preciso que você não se prostre, e é preciso que você comece a caminhar. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, o vale é escuro, Senhor. O vale, Pai, é o vale da sombra da morte, Pai. O vale se apresenta diante de mim, Pai. O vale se apresenta diante do meu irmão. O vale é algo que veio ao nosso encontro, Pai. Mas Deus querido, eu entendi nessa noite, Pai, que eu tenho que caminhar, Senhor. Eu entendi nessa noite que eu vou caminhar mais uma milha. Eu entendi nessa noite que eu vou fazer aquilo que me parece impossível, porque afinal de contas eu não enxergo bem. Mas, Pai querido, eu estou ouvindo o teu cajado que está me falando para caminhar, Senhor. Eu estou ouvindo o seu cajado que diz para eu caminhar mais uma vez. Eu estou ouvindo o seu cajado que me diz que é tempo de eu me levantar. Eu estou ouvindo o seu cajado que me diz que é tempo de eu seguir a tua voz e começar a andar para frente. Eu estou ouvindo o teu cajado que está falando para eu caminhar, porque existe algo para ficar para trás. Mas, Pai querido, tem sido difícil de caminhar. Então, Deus querido, fortalece o meu irmão do meu lado direito, Pai. Fortalece o meu irmão do lado esquerdo, Pai. Fortalece o meu irmão que ora nesse momento, Pai, para que ele possa nesse vale, no vale da sombra da morte, para que ele não se prostre, para que ele não se deite, para que ele não comece a fazer parte daquele vale, achando que é tudo normal, porque não, Pai. O vale é lugar de passagem, o vale é um caminho estreito, o vale é lugar que tem cajado e tem um Deus nos guiando. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, nos faz, Senhor, caminhar, nos faz levantar nesse vale. Deus querido, mas é difícil. Deus querido, não é brabo, mas Deus querido, eu creio num Deus que é vivo, digno de todo louvor e de toda adoração, e que se Ele me falou para caminhar, eu vou atrás dele num ato de fé, mesmo sem entender direito o que Ele está falando. Pai querido, fortalece os joelhos do meu irmão, Pai, fortalece os joelhos da minha irmã para essa caminhada, Pai, que parece que é longa, mas no fim dela tem um monte, Pai, no fim dela tem uma mesa, no fim desse caminhar, Pai, existe um óleo reservado
por Ti. Aleluia. Mas, Pai querido, é necessário que eu comece a caminhar. É necessário, Pai, que eu comece a dar passos de fé. Glória. É necessário, Senhor, que eu faça aquilo que eu nem entenda. Então, Deus querido, renova da Tua unção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, Pai, para que ele, Pai, possa se levantar nesse vale, Pai, para que ele possa se colocar de pé nesse vale e para que ele possa caminhar, Senhor. Isso é um ato de fé, Pai. Isso é um ato, Senhor, de confiança naquele que é digno de todo louvor e adoração. Pai querido, que Jesus Cristo possa nos levantar mais uma vez, Pai, e nos colocar para caminhar na batida do cajado, Pai, que nos diz para caminhar na presença desse Pai. Amém. Deus querido, eu apresento diante de Ti a Tua congregação pedindo, Pai, Amém. fortalece o meu irmão, Oh, fortalece a minha irmã, e tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus e sente-se aí no seu lugar.